Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Só queria um feedback inicial para Alto e bom saber se som. meu áudio está bom, se minha câmera está nítida, para nós começarmos o nosso estudo, né? Então, saúdo a todos vocês com a Shalom de Yeshua. E hoje o tema que nós iremos ministrar, no caso é a aula de número 5, que é sobre o servo sofredor, o famoso servo sofredor de Isaías 53. Então, creio eu que as pessoas, quando estavam iniciando a caminhada, muitas pessoas simplesmente liam Isaías 53, as pessoas falavam, aqui é sobre Yeshua, no caso falavam, aqui é sobre Jesus, e nós, em nenhum momento, iríamos retrucar, em nenhum momento iríamos falar nada, simplesmente iríamos acreditar. E creio eu que todos vão concordar comigo que era mais ou menos assim. Agora, a questão é que, ao conhecermos mais sobre as raízes hebraicas da fé, sobre o movimento da Teshuvá ou da restauração, nós também chegamos a conhecer um pouquinho do judaísmo, né? Creio que muitos aqui também conheçam alguns rabinos famosos da internet, que não creem em Yeshua e etc. E aí sempre as pessoas que fazem parte do cristianismo, elas têm essa dúvida, e elas fazem essa indagação. Rabino fulano de tal, Isaías 53 fala sobre Jesus, como eles perguntam, ou é sobre outra coisa? E de forma unânime, esses rabinos eles vão falar que Isaías 53 não tem nada a ver com Yeshua, mas é sobre o povo de Israel. Por quê? Qual é o argumento deles? Eles alegam que o povo de Israel sofreu, e de fato, o povo de Israel, eles sofreram. Ninguém está dizendo que não. Mas eles começam a falar, explicar, eles pegam o contexto anterior, que no caso é o capítulo 52, e aparentemente eles vão provar que não tem nada a ver com Yeshua. Mas hoje, não por eu estar aqui falando porque eu não sou ninguém, mas nós iremos examinar. Então, pega aí o teu papel, pega aí a tua caneta, iremos citar aqui várias obras da tradição judaica, iremos citar renomados historiadores, pesquisadores e também o próprio texto por si só, para nós entendermos o que de fato é Isaías capítulo 53. Porque as pessoas que estão, por exemplo, adentrando agora, que não participaram das outras aulas, esse curso é um curso de apologética, onde nós tentamos mostrar Yeshua e dentre outros assuntos dentro do Tanar, que seria o Velho Testamento, e também comprovando através da tradição judaica e também da Brit Hadashah, tá bom? Então vejam só, no site ortodoxo, particularmente é um site que eu gosto, ok? Não concordo com tudo, mas é um site que eu gosto, que é o site do Chabad. O site do Chabad tem um material legal, tem explicações sobre as porções semanais, né, as parashot. E o site do Chabad, ele fala assim sobre Isaías 53, abre aspas. Os cristãos afirmam que Yeshayahu, que no caso é Isaías 53, refere-se a Jesus. Eu estou lendo aqui do mesmo jeito que está nesse artigo. Na verdade, Isaías 53 segue diretamente o tema do capítulo 52, descrevendo o exílio e a redenção do povo judeu. As profecias são escritas na forma singular. Olha só, as profecias são escritas na forma singular porque os judeus, entre aspas, Israel, são considerados como sendo uma unidade. Shalom, irmã Maria Vieira, seja bem-vinda. A Torá está repleta de exemplos de referências à nação judaica com um pronome singular. Ironicamente, as profecias de perseguição de Isaías referem-se, em parte, ao século XI. Então, preste atenção. Eles estão falando que as profecias de Isaías são para um tempo futuro, que, no caso, eles vão especificar que é o século XI, quando se deu várias perseguições, inclusive a questão da Inquisição, chamada de Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Quando os judeus foram torturados e mortos pelas cruzadas, quem estudou histórias já ouviu falar nisso, que agiram em nome de Jesus. Então, olha só o que eles estão falando. Estão falando o seguinte, que por conta de Jesus, por conta de Yeshua,
Estou usando aqui o português porque o artigo está usando essa nomenclatura. Então, por conta disso é que eles foram perseguidos. Então, olha só o raciocínio deles. De onde provém essas traduções erradas? O Santo Gregório, bispo de Nazianzus, do século IV, escreveu: um certo jargão é necessário para se impor ao povo. Quantos menos compreenderem, mais admirarão. Então, aparentemente, meus amados, lendo esse artigo aqui do Rabad, que ele é extenso, eu coloquei apenas uma parte, estou trazendo aqui a problemática. Isaías 53 não é sobre o Messias, porque está no singular, porque no capítulo 52, aparentemente, não fala sobre uma pessoa. Então, é um tema complexo, se você for fazer uma análise minuciosa do capítulo 52 e 53. Ok? Então, obviamente, vamos usar a mesma análise, a mesma pedagogia dos bereanos. Por quê? Porque os bereanos, eles pegavam as escrituras e eles examinavam. Por mais que Shaul Paulo fosse um grande exímio erudito de Torá, o que é que acontecia? Eles pegavam o que Paulo falava, comparavam com o Tanar e iriam averiguar se o que Paulo estava falando é verdade. Então, hoje nós vamos fazer também isso. Então, pega aí a tua Bíblia para nós examinarmos e, ao fim da aula, eu estarei disponibilizando o PDF para os irmãos, que eu tenho aqui uma colinha com algumas imagens que é melhor, tá bom? Então, olha só, Isaías 52, verso 13 até o verso 15, Isaías 52, do 13 ao 15, diz assim: eis que o meu servo, singular, procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Então, este versículo inicial, obviamente, nós vamos falar é Yeshua. Só que a explicação judaica, principalmente analisando o hebraico, eles dizem que não. Para teor didático, o comentarista Even Ezra, que foi um comentarista medieval da Torá, outro grande comentarista, salvo engano, deve ser o maior comentarista da Torá, Rashi, e no caso, o Silvio Santos, descendente dele, Abarbanel, que uma interpolação poderíamos chamar Abravanel, que inclusive é o nome de Silvio Santos. Esses três rabinos, esses três eruditos, eles são unânimes em falar que esse texto é sobre Israel. Então, eles falam, esse texto não é sobre Messias, não é sobre Jesus, Yeshua, seja lá como você chame. Eles alegam que é sobre o povo de Israel. Beleza, vamos continuar lendo e depois vamos examinar com maior cautela. No verso 14 diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, e aí vem o argumento ortodoxo, que eles dizem, tá vendo? Não é sobre Yeshua. Por quê? Porque o povo de Israel foi perseguido, foi martirizado. Primeiro vieram os assírios, veio o Egito, depois veio a Grécia, veio a Babilônia. Obviamente eu não estou falando aqui na ordem, né? Mas estou falando aqui os impérios. Depois teve Roma, teve depois a Inquisição, o nazismo. Então isso aqui é o povo de Israel que sofre. Não tem nada a ver com Yeshua, segundo a visão ortodoxa. Vamos prosseguir. Verso 15. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Então percebam como é importante nós entendermos o contexto anterior ao capítulo 53. Por quê? Porque o início de Isaías 53, ele começa no capítulo anterior. Agora, vamos para Isaías 53, famoso texto de Isaías 53. Verso 1 diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço de Adonai? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Novamente, esses grandes comentaristas, como por exemplo Rashi e Even Ezra, eles vão comentar que isso é sobre Israel.
Tudo isso aqui, meus irmãos, eu estou embasando aqui com esses estudos, ok? Um vasto material, e tudo isso não é invenção minha, não. Estou colocando aqui os comentários e estou resumindo, só para depois eu passar esse material para vocês e vocês mesmo averiguarem, tá bom? Mas tudo isso está aqui, ó. Urashi, Ebenezer, eles comentam que é sobre Israel, não é sobre Yeshua. E aí, o restante do texto, eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, todos nós sabemos, né? Que ele foi desprezado, rejeitado, um homem de tristeza, e tudo disso eles vão falar. Isso não é sobre Yeshua, sobre Jesus, isso é sobre o povo de Israel. Beleza. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, e os irmãos aqui já estão habituados também no canal, eu gosto de citar muito, muito, muito a literatura judaica, porque percebam algo interessante. Se um judeu ortodoxo, olha só como isso é importante que eu vou falar para os irmãos. Se um judeu ortodoxo chegar para você hoje, pedindo para você provar que Yeshua é o Messias, como você vai provar? Ora, você vai ter que provar no Tanar, no chamado, entre aspas, Velho Testamento. Por quê? Se você for pegar os evangelhos, se você for pegar, por exemplo, a Brit Hadashah, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar. Eles vão acreditar se você provar no Tanar. Você pega o Velho Testamento, mostra ele, explica, aí tudo bem. Agora, se você for citar o Novo Testamento, eles nem creem no Novo Testamento. Então, para ele, não vai fazer diferença nenhuma. E eu sempre gosto de fazer isso, principalmente nessa questão de apologética, de utilizar a própria tradição deles. Então, percebam, nós temos que usar quando eu falo inimigos, não é no sentido de guerrear contra eles, de brigar contra eles, não é isso, não. Pelo contrário, temos que amar a nação de Israel, temos que orar pela nação de Israel, tá bom? Quando eu falo de inimigos, eu estou falando apenas na questão didática, estou falando apenas na questão de ideias. Então, por exemplo, eles discordam de nós em relação a Yeshua, mas não tem por que nós ficarmos ou nos tornarmos inimigos deles, entenderam? Mas, enfim. Então, eu vou citar aqui, repito, depois eu estarei mandando para os irmãos esse PDF com todas essas referências. O Midrash Tanhuma, que é inclusive do Rabino Tanhuma, leva o nome dele, é uma obra muito antiga do judaísmo, e vai comentar sobre Isaías 52, ok? Então, por exemplo, Urashi, querendo ou não, ele é do século XI, século X, nessa faixa. Even Ezra, que escreve-se Ibn Ezra, também. Eu estou pegando uma obra mais antiga, só para mostrar para vocês uma coisa interessante, que esse não é um pensamento unânime do judaísmo, não, ok? O Midrash Tanhuma, ele diz assim, ó, citando o Salmo 121. Elevarei os meus olhos às montanhas. A escritura alude aqui ao versículo, prestem atenção, meus irmãos. Quem és tu, ó grande montanha? Ela faz uma pergunta, ó. Antes, Zorobabel faz uma pergunta. Você se tornará uma planície. Segurem-se na cadeira. Este versículo se refere ao Mashiach, se refere ao Messias, o descendente de Davi. Por que ele foi chamado de grande montanha? Porque ele será maior do que os patriarcas. Olha só. Então, para aquelas pessoas que dizem assim, não, o Messias é um homem qualquer, pode ser Donald Trump, pode ser Barack Obama, pode ser, sei lá. Não. Segundo o judaísmo antigo, literatura judaica raiz, aqui está falando que ele será maior do que os patriarcas. Aí prossegue. Como é dito. Olha só, qual é o texto que eles vão citar? No caso, o Rabino Tanhuma, para fundamentar o que ele está falando. Isaías 52. Eis que o meu servo prosperará, será exaltado e exaltado e muito elevado. Isaías 52, 13. Então, quando o Rabino usa o argumento, não, isso é sobre Israel, mostra esse texto para ele. Ó, amigo, na tua literatura judaica, o Midrash Tanhuma, obra que vocês estudam e gostam muito de analisar, aqui está falando que é sobre o Messias. E aí? Aí prossegue. Ele será exaltado acima de Abraão, erguido acima de Isaac, e estará muito alto acima de Jacó.
ele será exaltado acima de Abraão, a respeito de quem está dito: eu levantei minha mão para Adonai. Elevado acima de Moisés, olha só, maior do que Moisés. Então, o grande erudito, e tem o maior respeito pelo Rambam, que é o Maimônides, Maimônides, nos 13 princípios da fé judaica, um dos 13 princípios, ele disse o quê? Que não surgirá profeta maior do que Moisés. Só que na própria tradição judaica, não é o único texto não, ok? Estou dando aqui apenas um resumo. É dito o contrário, que o Messias é maior do que Moisés, sim. Inclusive, rabinos discordaram em que tange a questão de que ele disse que o Eterno não podia fazer tal coisa, enfim. Ele criou, ele era um grande filósofo, um grande erudito, mas não foi um pensamento unânime do judaísmo, não, ok? Teve muita crítica. Assim também como o próprio Maimônides critica a questão da reencarnação. Por exemplo, eu não acredito em reencarnação, ok? Foi uma doutrina posterior que veio na Idade Medieval por alguns rabinos, em específico um rabino famosíssimo chamado Yitzhak Luria, ok? Mas Maimônides, ele criticou a reencarnação. Então, por que nós não podemos criticar essa filosofia de Maimônides, alegando que ninguém seria maior do que Moisés? O próprio Midrash está falando que o Messias seria maior do que Moisés? Sim. E aí prossegue. Agora, olha só que lindo. E serão muito elevados como os anjos ministradores. Tem um Midrash bem parecido com ele que fala, sim, que o Messias ele é até maior do que os anjos. Ou seja, já está mostrando que Yeshua, que nós queremos que é o Messias, ele tem divindade. Ele não é um homem qualquer. Tem pessoas hoje do judaísmo messiânico ou nazareno que eles acreditam que o Messias é um homem qualquer. Repito, tem pessoas do judaísmo messiânico e nazareno que creem assim. Não, o Messias é um homem qualquer e tal. Enfim, foi um homem simplório. Foi um homem simplório. Mas o Messias, ele tinha divindade. Nós sabemos que ele tem divindade. Né? Mas, enfim, aí seria um outro assunto. O PhD, Victor Buxbazen, um PhD, ele fala assim, ó, abre aspas, em um livro chamado O Profeta Isaías, está em inglês, diz assim, ó, desde os primeiros dias, Isaías 50, olha só como isso é forte, desde os primeiros dias, Isaías 53 foi interpretado pelos judeus como se referindo ao Messias, ok? Então, antigamente, a visão judaica era que Isaías 53 era sobre o Messias. Quando começou a ocorrer as perseguições e certas questões aí, eles começaram a mudar a interpretação e aquelas pessoas que não detinham tanto conhecimento começaram a acreditar. Tal como acontece hoje os antimissionários. Repito, para você entender melhor. O que é um antimissionário? É uma pessoa que fazia parte da igreja, essa pessoa teve algum trauma dentro da igreja, sei lá, os pastores estão roubando, sei lá, roubaram ela, não estou dizendo que são todos os pastores, tem muitos pastores sinceros, sim, mas vamos supor que essa pessoa ela teve algum trauma, alguma tristeza, e aí ela sai da igreja, conhece o judaísmo ortodoxo, e ela, meus amados, ela tem a preocupação, o trabalho dela é falar contra Yeshua, é falar contra a Brit Hadashah. Será que você conheceu já alguém assim? Que fala contra Yeshua, fala contra o Novo Testamento, diz que é uma heresia, uma mentira. Esses são os antimissionários. Eles não estão preocupados em seguir a fé tranquilinhos, fazer suas orações. Não, eles querem bater em Yeshua. E nós estamos aqui sendo defensores de Yeshua, porque Yeshua disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí prossegue essa obra desse PhD que diz assim, ó, assim, Yonatan ben Uziel. Quem é Yonatan ben Uziel? Nada mais, nada menos do que um tradutor, uma pessoa muito proeminente, um rabino, que fez a tradução do Targum. Para quem não sabe, o Targum é o texto aramaico da Bíblia hebraica com alguns comentários, ok? Por exemplo, na época em que os judeus foram exilados para a Babilônia, o idioma que eles começaram a falar
foi o aramaico. O aramaico. E aí eles fizeram essa tradução para auxiliar, para ajudar as pessoas que estavam nascendo. Então a pessoa conhecia o hebraico? Sim, não estou dizendo que não conhecia, mas a língua ali do povão, a língua materna, era o aramaico. O irmão quer perguntar alguma coisa? Ele levantou a mão aí. Agora sumiu quem foi que levantou a mão. Acho que foi o irmão Alexandre. Isso foi sem querer. Mas, enfim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, meus amados, basta você levantar a mãozinha aí eu escrever no chat que eu verifico, tá bom? Então, esse PhD, ele vai falar justamente isso, que Isaías 53, de acordo com a visão antiga do judaísmo, era sobre o Messias. E qual é a prova disso? O próprio Targum. O Targum que começou a ser redigido onde? Na Babilônia. 5 a 6 séculos antes de Yeshua. Pedro, mas tem como você provar? Claro, eu estou com o Targum aqui de Isaías 53. Eu vou resumir porque vocês já sabem o resto, tem alguns comentáriozinhos. Mas Isaías 53, aqui está no Targum, ok? Que é uma tradução aramaica da Bíblia hebraica, com alguns comentários dos sábios daquela época. Olha só o que eles vão falar no verso 10 do Targum. Mas é do agrado do Senhor tentar purificar o remanescente de seu povo, de modo a purificar suas almas do pecado. Olha só. Estes olharão para o reino do seu Messias. Targum de Isaías 53 está falando que o texto é sobre o Messias. Mas eles não vão ensinar isso não, meus irmãos. Se você for ver rabino ortodoxo pregando Isaías 53, ele vai dizer o quê? Pega o texto em hebraico, porque as pessoas, os missionários, ficam fascinados. Obviamente é uma língua maravilhosa, o hebraico, uma língua kadóshica, uma língua sagrada, sim. Isso não temos dúvidas. Mas as pessoas ficam fascinadas com isso e é como se elas tivessem, ou tivessem, com a mente cauterizada. Elas não conseguem enxergar o óbvio. E no Targum, estou com ele aqui aberto, de Isaías 53, está se referindo ao Messias, ó, para o reino do seu Messias. Não é sobre Israel, não, meus irmãos. Como é que. Olha só, eles falam assim, não, Israel. Porque o texto, se você for ler Isaías 53, fala que Israel. Vamos pegar essa ideia, essa ideologia. Vamos supor que Isaías 53 é sobre Israel, certo? Vamos supor. E aí eles dizem, ó, Israel sofreu, foi para o exílio, foi como um cordeiro levado para o matadouro. Só que se você ler todos os versículos e analisar da Isaías 53, fala que esse personagem, ele vai fazer capará, que é capará, expiação. Aí eu te pergunto, como é que Israel, que foi para o exílio, enfim, como um cordeiro, vai expiar o próprio povo de Israel? Como assim? Israel vai espiar Israel? Não faz sentido. É só a gente usar um pouquinho a cabeça. Não faz nenhum sentido. Não é o povo judeu, certo, mas o povo judeu vai espiar o povo judeu? Porque os rabinos falam que o exílio foi por conta de 3 coisas: idolatria, promiscuidade sexual e sinat hinam. Sinat hinam, ódio sem causa, ódio infundado. Nós sabemos que esse ódio infundado, apesar de ser a questão das facções judaicas, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, etc., o maior ódio infundado que causou a destruição do templo foi o quê? Rejeição de Yeshua. Obviamente, nós sabemos que não foram todos os judeus. Sim, isso é fato. Mas como nação, eles rejeitaram Yeshua. Yeshua era para ser aclamado como rei. E, de fato, ele veio como rei. Um rei humilde, montado em um jumentinho. Lemos e estudamos nas aulas passadas que o próprio Talmud, a literatura judaica dos judeus, alega que é o Messias que entra no jumento. Esses dias, isso aqui não é Lashon Hará, não estou falando mal da pessoa, estou apenas tecendo um comentário, ok? Fizeram um comentário no meu canal de um estudo que eu falei. Camarada, provavelmente, eu não sei, não acreditava em Yeshua, e ele disse assim: isso que você está falando é mentira. Zacarias não fala sobre o Messias, isso é mentira. Eu coloquei lá o Talmud, Tratado de Sukkah, capítulo 52. Os próprios judeus falam que é sobre o Messias. O camarada fez o quê?
não respondeu mais. Entenderam? O irmão Áquila quer falar alguma coisa, meu querido? Eu vi lá e eu sei quem é, inclusive ele está no grupo que eu faço parte, desmerecendo Yeshua e tecendo muitos comentários negativos a respeito, e ele pediu para poder citar uma obra rabínica judaico-ortodoxa que ali trata de Machia, do nosso Yeshua, e aí eu mostrei para ele lá na obra rabínica 16 comentários, no Talmud, na obra, aí não, mas aí tem que ver se esse comentário é verdadeiro. Aí eu peguei e falei, mas isso aqui é o Talmud. Você usa mas esse daqui você passa por cima. Não precisa nem do hebraico, basta fazer uma leitura no solo, com calma, com carinho, que você vai ver que não está falando de Israel. Como é que uma pessoa que está em pecado, espiado pelo próprio, vai ser? Hein, meu irmão? Comentário. É igual a questão de uma receita de bolo, né? Você pega, aí, ó, isso aqui eu aceito. Beleza, eu quero fazer desse jeito. Isso aqui, eita, não quero. Aí vai escolhendo, né? Igual a receita de um bolo. Você escolhe uma coisa, rejeita outra. Poxa, eu aprendi, tanto na Bíblia, mas também como ser humano, que você não pode ter duas palavras. Não é verdade? Eu tenho que ser sim ou não. Eu tenho que ser um homem. Tenho que ser um homem, tenho que ter palavra naquilo que eu falo. Então, se, poxa, em um momento você usa, vamos dizer assim, a literatura judaica para falar assim, Yeshua não é o Messias. Aí na mesma literatura prova, sem contestações, que o Messias entraria em um jumento, que entraria em Jerusalém montado em um jumento, e dentre várias outras coisas a pessoa diz, não, isso aí tem que ver se é... Poxa, gente, aí a pessoa está realmente, enfim, querendo complicar as coisas. Então, já vimos várias obras, analisamos aqui o Targum, e outras obras adicionais, rapidamente, só para vocês verem que existem sim muitas fontes, meus irmãos. Mas os judeus ortodoxos, eles não vão falar para os antimissionários. Infelizmente. Aí transforma o antimissionário em um Binei Noah, um filho de Noah, e o camarada fica ali fascinado, fascinado, e não enxerga a verdade. Está negando Yeshua. Antes estava na bênção, crendo em Yeshua. Muitos, e eu falo com pesar, eu tinha um amigo, olha isso com pesar, minha esposa sabe. E esse amigo, ele começou a ir por esses caminhos. Ele cria em Yeshua, tinha um canal, falava de Yeshua, defendia Yeshua. Aí começou a se desviar. Começou. Aí começou, primeiramente, sem acreditar nas cartas de Shaul. É porque Paulo falava muito difícil, eu acho que Paulo realmente, enfim, não continuou sendo um judeu. Olha só, já começou o perigo aí. Depois, esse camarada passou a rejeitar a Brit Hadashah. Eu acredito que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é um livro histórico, mas não acredito que tenha inspiração divina, sendo que a própria Brit Hadashah vai falar que eles receberam revelação, Shaul teve um encontro diretamente com Yeshua. Então, meu irmão, se isso não é algo sobrenatural, não sei o que é, não. Então, a pessoa começou a ir por esse caminho, e o que aconteceu? Rejeitou Yeshua. Sabe o que é triste? Que eu não me lembro como, mas eu cheguei a ver um Facebook desse meu amigo. Repito, não estou fazendo Lashon Hará, nada disso, tendo até que orar por essa pessoa, ok? Só estou mostrando como é perigoso. Esse camarada se separou da esposa. Esse camarada começou a cantar funk. Estava colocando foto praticamente nu. Olha só o que uma coisa pode causar na vida de uma pessoa. Por isso que a Brit Hadashah, ela fala, vigia para que ninguém tome a tua coroa. Porque, meu irmão, se você está de pé hoje, você tem que permanecer firme. Porque Hassatan, o inimigo das nossas almas, ele não vai descansar enquanto não te tirar do caminho. Então, se nós não tivermos essa visão espiritual, esse discernimento espiritual, nós vamos cair sim. Mas se o Eterno permitir, nós estaremos firmes com Yeshua e em breve iremos reinar com ele em Jerusalém. Então, vejam só, essa obra aqui, eu estou com outras obras aqui abertas, perdão.
Kol-Hator, que é uma obra judaica, uma obra ortodoxa. Olha o que é que ela fala sobre Isaías 53. Meu irmão, vai anotando esses versos aqui, depois eu vou mandar esse PDF. No dia que a pessoa dizer Isaías 53 não é sobre o Messias, vai mostrando esses textos e vê o que, é que a pessoa vai falar. Creio eu que vai fazer a mesma coisa que aconteceu com o irmão Áquila, né? A pessoa começou a correr, enfim. Olha só uma obra judaica, Kol-Hator, que diz assim: e ele quem? O Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, será aviltado por causa de nossas transgressões. E aí ele cita, sabe qual é o texto? Isaías 53, 4. Eu te pergunto, meu irmão, então você vai dizer que isso é mentira? Uma obra judaica famosíssima, o Kol-Hator, e a pessoa diz, não é sobre Messias, não. Poxa, está falando aqui que é sobre o Messias. O Midrash, sobre o Salmo 16,5, fala, o Rabino Levi ensinou em nome do Rabino Ide. O sofrimento é dividido em 3 partes, olha só, em 3 partes. Uma, os patriarcas e todas as gerações dos homens tomaram. A geração que viveu na época da perseguição de Adriano ocorreu. Qual é a terceira? E o Senhor Messias o levará. Isaías 53. O camarada fala, não existe isso no judaísmo de um homem levar os pecados de outro. Estou mostrando aqui. A obra judaica, Midrash Terrilim. Citei o Kol-Hator, que o Messias vai levar, sim, as transgressões das pessoas. Então, como é que a pessoa pode afirmar que isso não existe no judaísmo, se eu estou citando aqui o judaísmo? E o mais famoso de tudo, de todos, que eu deixei por último aqui, que é no próprio Talmud, Tratado de Sanhedrin 98b. E os rabinos dizem, só para você entender uma coisa, de acordo com a tradição judaica antiga, o Messias ele é chamado de o leproso. Mesmo, o leproso. Eu estou usando esse termo leproso porque, na verdade, a doença não era lepra, ok? A doença de Tsaraat, que é o nome hebraico, quando ela acometia uma pessoa, ele era chamado de Metsoraim. Ele estava acometido de Tsaraat, essa doença, essa enfermidade de pele. Que os tradutores, por não saber distinguir ou saber qual era a doença em si, eles optaram por colocar lepra. Mas a Tsaraat não era lepra, ok? Era uma doença de pele que dava nas roupas, na parede, criava mofos, algumas manchas laranjas, verdes e etc. Então, por que o Messias é chamado de leproso, entre aspas? Porque ele ficou doente por levar os nossos pecados. Então, como as pessoas falam que isso não existe, meus irmãos? Claro que existe, estou aqui na literatura judaica. Olha só, o leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi é seu nome. Como está escrito? Qual é o texto que eles vão citar? Isaías 53, no Talmud. Aí cita, na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores suportou. Todavia, o consideramos ferido por Deus e aflito no Talmud. Então, como é que eles abrem a boca e dizem, não, Isaías 53 sobre Jesus é coisa de cristão? Meu irmão, eu estou citando aqui o Talmud que tu estuda todo dia. Infelizmente, eu não estou... Entendo o que eu vou falar aqui, eu não estou generalizando. Mas grande maioria da ortodoxia estuda mais Talmud do que a Bíblia. Isso é verdade. Coloca aí depois uns vídeos na internet. Não é invenção minha, não. Pega o Talmud e fica se balançando. Eu não estou dizendo que é ruim estudar. Também não sou contra estudar a tradição judaica. Inclusive, eu estudo bastante. Mas uma coisa é eu estudar e saber ponderar, ter equilíbrio, e outra coisa é eu não estudar. Meu irmão, é praticamente proibido você estudar Isaías 53. Quem já viu o vídeo do Only for Israel na internet, vê que o camarada chega com o microfone perguntando, você sabe, chega para os judeus, você sabe o que está escrito em Isaías 53? O que é que eles respondem? Não. Só os mais estudiosos, que é aqueles que se dedicam dia e noite, que sabem. Mas se você chegar para um judeu assim que não é tão religioso, ele não sabe por quê, porque é praticamente um capítulo proibido.
É praticamente proibido você estudar Isaías 53. Por quê? Porque os rabinos ortodoxos, eles não querem que você descubra a verdade. Porque se você estudar Isaías 53 com o discernimento do Ruach, do Espírito, você vai crer que é sobre Yeshua. Tem um filme na Netflix, não, perdão, na Amazon Prime, eu vou pedir para vocês assistirem depois, anotem aí, que o nome desse filme é Porque Eu. Já vou dar a palavra para o irmão Áquila, só para eu terminar aqui. O nome do filme é Porque Eu. Um judeu ortodoxo estava metido com coisas erradas, estou dando aqui a sinopse, ok? Não estou dando spoiler, não. Estava metido com coisas erradas, e esse judeu, ele passa a crer em Yeshua. E detalhe, esse filme é baseado em fatos reais, ok? Até hoje esse judeu está pregando Yeshua. Quando ele foi falar de Yeshua para os seus familiares, sabe o que aconteceu? E sua família era ortodoxa? O que é que vocês acham que aconteceu? Expulso de casa, rejeitado. Começou a falar de Yeshua no meio da rua, o que foi que aconteceu? Estavam querendo matar ele. Começou a falar de Yeshua no bairro, levou pedrada, cuspida. É isso, meus irmãos, que eu estou falando para vocês. Quem quer servir a Yeshua será rejeitado, assim como ele foi. Não pense que você vai ser aceito, não. Você não vai ser aceito, não. Se você chegar falando de um Jesus católico e tal, beleza, os judeus não estão nem aí para você. Agora, se tu falas de um Yeshua judeu, de Talit, que frequentava sinagogas no Shabat, que era um judeu, eles vão sentir o quê? Ciúmes. O que o apóstolo Shaul Paulo fala onde? Romanos 11. Eles vão começar a ter ciúmes, porque eles vão ficar com aquele ciúme, aquela ira. Não, esse não pode ser o Messias. Eles não querem aceitar a verdade. Eu sei que aí tem um propósito eterno, ok, eu não estou aqui sendo a ferro e fogo com os nossos irmãos judeus, não é isso. Mas eu estou querendo aqui fazer esse equilíbrio para nós termos cuidado. Mas antes de continuar a prosseguir, pode falar, irmão Atila. Já estamos concluindo já. Falar, irmão, que eu não sei quem tem aquela escritura que a gente solicita de maneira gratuita. Tem aqueles 2 livretozinhos assim, ó, só tirar um embaçamento aqui da tela, para ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, que fala esse e esse outro aqui, ó. Tanto no hebraico quanto no português, que eles têm aqui, eles falam sobre isso. Isaías 52, Isaías 53 e esse daqui, ó. E a escritura se cumpriu e o Messias de Israel. Esses 2 livretozinhos aqui, ó, que às vezes as pessoas nem estudam. Sobre também fazendo uma conexão com Isaías 50, versículo 6. Ele foi escarrado, bateram dele, tentaram arrancar a carro dele, muitas coisas. É só esse comentário. Muito bom, meu irmão, muito bom seu comentário. E é verdade, meus irmãos. Yeshua profetizou isso, que nós seríamos perseguidos. Nós seríamos perseguidos por falar de Yeshua. Agora, se você for analisar bem, você será perseguido pelos da sua própria casa, desde que, se você tentar seguir ao Eterno de verdade, pode ter certeza que você vai ser rechaçado, meu irmão. Você vai ser rechaçado. Até muitos judeus ortodoxos usam, já estamos até concluindo, mais uma coisa importante. Inclusive, eu estava vendo em um dos comentários antimissionários que eles citam, é porque eles dizem assim, ó, o propósito do Messias é trazer o quê? Shalom, paz, a era messiânica e tal. Só que o seu Messias, o seu Jesus, como eles gostam de usar pejorativamente, ele disse que veio trazer a espada. Ou seja, ele não veio trazer... Meu irmão, esse texto da espada, eu não sei se você sabe, mas você sabia que esse texto está nos profetas, salvo engano, no profeta ou é Amós ou é Ageu, salvo engano. Eu não me lembro não agora de cabeça não, ou é Obadias, enfim, mas é um desses profetas menores. O texto está lá, ó, tá lá. E Yeshua, ele cita isso. Só que quando ele cita isso, ele não está falando no sentido literal, onde você vai pegar uma espada, onde você vai guerrear com a sua casa. Não é isso. Por isso que Yeshua falou por parábolas. Para quê?
aquelas pessoas que estavam vendo não vissem e ouvindo não ouvissem. Só quem estava com o discernimento espiritual é que, ó, entendia. Não é verdade? Ou seja, se a pessoa está querendo lutar contra Yeshua, a pessoa não está com o coração aberto para entender a mensagem de Mashiach, o que vai acontecer? A mensagem de Yeshua será como pérolas aos porcos. E existem várias outras obras, obviamente eu não vou ler, ok? Porque é muito extenso, mas só para cunhos didáticos. As obras do Shimon Bar Yochai, que o nome é Nistarot Shimon Bar Yochai. Para quem não sabe, Shimon Bar Yochai, ele é praticamente um ídolo mesmo de certos grupos cabalistas, porque segundo eles, Shimon Bar Yochai, ele foi o autor do famoso Zohar. Inclusive até eles usam o termo sagrado Zohar. Eu gosto do Zohar, tem coisas interessantes, mas eu não sou aquela pessoa que acredita em tudo do Zohar. Beleza. Tem um Midrash, Ruth Rabá, que é falando sobre a história de Ruth, e tem vários Midrashim especificando que Isaías 53 é sobre o Messias. Tem uma obra do Reb Nachman de Breslov, Likutei Moharan, sobre o Messias, e várias outras obras. Inclusive, irei citar aqui dois sábios, dois grandes eruditos, que é o grande Lucas, que ele disse assim, Lucas capítulo 9, verso 22, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da Torá, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, tudo isso se enquadra em Isaías 53. E meu xará, Keifá, né, Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro 2, 24 ao 25, olha só o que ele diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. O que é que Pedro, o que é que Keifá, que é o nome original dele, ele fez? Ele fez o que é feito por vários profetas, eruditos, é pegar um texto da Bíblia, do Tanar, e você aplica a algo ou alguém. Então, Keifá, Pedro, ele entendeu que Yeshua cumpriu essa profecia, e um grande exemplo disso também é aquele camarada que estava indo adorar em Jerusalém, que algumas Bíblias traduzem como eunuco, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. E aí, o que é que acontece? Ele estava lendo o rolo do profeta Isaías, exatamente o tema que nós estamos falando, e ele, sem entender, ele pergunta: quem é esse personagem dessa história? E aí Filipe, ele vai explicar que é Yeshua, ou seja, fez a mesma coisa de Keifá, ok? Ele pega um personagem e aplica a profecia cumprida. E para nós concluirmos, meus amados, eu quero ler aqui o último texto, uma citação muito forte, e depois nós vamos aqui concluir e ver se algum irmão quer falar alguma coisa. Mas esse texto eu deixei para o final porque é uma bomba, é algo que você vai ficar impactado se você nunca ouviu falar nessa obra e vai provar por A mais B que Yeshua é sim o servo sofredor. O nome dessa obra é um livro apócrifo, não diria apócrifo, é uma obra judaica antiga, ok? Não diria apócrifo, mas enfim, é uma obra judaica antiga. E o nome desta obra é Sefer Zorobabel. Ou também recebe uma outra nomenclatura que é Apocalipse de Zorobabel. Essa obra, ela diz o seguinte, olha só, é um midrash, é uma história, uma parábola, mas vai trazer coisas profundas e eu quero, para nós concluirmos, que você preste muita atenção. Ele me disse, é como se um personagem estivesse falando com Zorobabel, ok? E aí diz assim, ó, ele me disse, vá para a casa de imundície, perto do distrito do mercado, e eu fui como ele me ordenou. Então, um personagem enigmático, mandei ele ir para esse local, para a casa da imundície, e ele vai. Ele me disse, vire para cá. Então, ele se vira, né? No caso, então me virei. Ele me tocou
E então eu vi um homem, olha só, até me arrepiei, porque isso é forte. Eu vi um homem que era desprezível, quebrado e com dor. Aquele homem desprezível me disse: Zorobabel, que negócio você tem aqui? Esse homem estava na casa da imundícia, ok? Esse homem quebrado, com dor, com manchas, etc. Quem o trouxe aqui? Eu respondi e disse: um vento do Senhor me levantou e me carregou até este lugar. Ele me disse, esse homem agora com dores, quebrado, manchado e etc. Não tenha medo, porque você foi trazido aqui para que ele, o Eterno, pudesse mostrar-lhe. E então você, por sua vez, poderia informar ao povo de Israel, olha só, ao povo de Israel, sobre tudo o que você vê. Quando ouvi suas palavras, fui consolado e recuperei a minha compostura, Zorobabel. Eu perguntei a ele: Senhor, qual é o nome deste lugar? Lugar de imundície. Ele me disse: esta é a poderosa Roma, onde eu estou preso. Eu disse para ele: quem então é você? Qual é o seu nome? O que você procura aqui? O que você está fazendo neste lugar? Sabe o que é que o homem respondeu? Eu sou o Mashiach. Ou seja, o Messias, servo sofredor. Ele está preso nos portões de Roma, como diz o próprio Talmud. Ele é chamado de o leproso. Por quê? Porque ele foi rejeitado, ele sofreu, ele padeceu e ele ressuscitou. Mas enquanto o povo de Israel, enquanto nós também, não tirarmos as suas roupagens romanas, seus olhos azuis, e não coroarmos com seu talit, com suas vestes judaicas, ele continuará preso em Roma, que é a casa da imundície. Então, isso, meus irmãos, é muito forte, porque prova que ele é o servo sofredor. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Citamos aqui várias obras judaicas. Pergunto, quantas obras cristãs eu citei aqui, com exceção desses dois versos aqui de Pedro e de Paulo? Só foram obras judaicas, meus irmãos, provando por A mais B que Isaías 53 é sobre o Messias. E quando eu vejo isso, sabe o que acontece comigo? O meu coração, ele arde por Yeshua. Ele queima por Yeshua. Porque eu vejo pessoas aí negando Yeshua, quando, na verdade, Yeshua está ali de braços abertos para a pessoa e a pessoa cospe em Yeshua. Isso é triste, meus irmãos, isso é triste. Porque pessoas estão indo para o abismo por acreditarem em tudo que elas veem na internet, tudo que elas ouvem na internet, sem sequer elas examinarem. Então, esse texto ele prova por A mais B que Yeshua, ele é o Messias. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, que morreu e ressuscitou. Existem várias e várias obras históricas provando que Yeshua ressuscitou. Não sei se você sabia disso. Renomados historiadores, como, por exemplo, Tácito, foi um dos maiores historiadores da antiguidade. Existem provas. Pinchas Lápide, um grande historiador erudito judeu, provas, inclusive, de pessoas que nem acreditavam em Yeshua, provando que ele ressuscitou. O que é que eu estou querendo falar com isso? Que Yeshua ele não está pendurado numa cruz, não, meus irmãos. Yeshua ele foi o servo sofredor, ele morreu, cumpriu sua missão de Mashiach ben Yosef, do Messias filho de José, mas agora ele não vai vir mais como Mashiach ben Yosef, não. Agora ele virá como Mashiach ben David, ou seja, como o Messias redentor. Por isso que os judeus eles ficaram perplexos. Eles liam Zacarias, e Zacarias fala de um Messias montado em um burro, montado em um jumento. Quando eles analisavam o livro de Daniel, do profeta Daniel,
O Messias estava ao lado do trono da glória. O Messias estava ali recebendo autoridade. O Messias é divino. E aí eles perguntaram: poxa, como assim? Um Messias que vem nas nuvens e um Messias que vem montado em um jumento? E aí, entre eles, eu acho que foi até o Eterno usando, né? Porque sabe o que foi que eles falaram no Talmud? Isso é no Talmud, ok? Não é invenção minha, não. Se o povo judeu merecer a redenção, o Messias virá nas nuvens. Porém, se nós não merecermos a redenção, o Messias virá montado em um jumento. E aí eu pergunto a vocês, como foi que Yeshua entrou em Jerusalém? Montado em um jumento. Mostrando que eles não eram dignos. Nós também não somos dignos, mas é através da Hesed, é através da graça de Yeshua que nós somos redimidos. Então, meus amados, esse foi o nosso shiur, foi a nossa aula. Fiquei muito feliz aí pela participação de todos os irmãos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Foi forte hoje, hein? Eu tive que dar uma saidinha aqui antes. Não sei se o Pedro falou sobre isso ou mostrou. Eu quero falar uma breve citação aqui de um livro que eu fui ali buscar, que é esse aqui. Vou ver se vocês vão conseguir ver. Estão vendo aí? O livro do Esplendor? Isso. Esse mesmo. Esse aqui é o Zohar, né? O livro do Esplendor. Só que nele tem algo muito interessante, exatamente na página 171. Eu vou ler aqui para vocês verem como que o judaísmo enxerga o servo sofredor. Então, aqui uma obra judaica, né? Zohar, né? Não é uma obra cristã, para quem quiser. Não. Judaica. Página 171. Olha só o que diz aqui. A relação íntima de Deus com Israel tem sua origem nas fontes antigas dos livros de Moisés, nas visões proféticas e nas lendas talmúdicas. Essa relação brotou e cresceu enquanto Israel estava em seu próprio país. Mas assim que Israel partiu para o exílio, a Shekhinah também se foi ao exílio. E a relação se enfraqueceu e murchou. Ela só se renovará quando Israel e a Shekhinah se liberarem do seu exílio comum por meio da vinda do Messias. Olha só agora. O Messias aceita as dores e os sofrimentos da humanidade. A purificação do mundo está concentrada nele. Nele quem? Messias, não é Israel. Por isso, Israel espera a sua vinda. Aqui, está escrito aqui. Ó. Uma obra cabalística falando o quê? Que o Messias é o servo sofredor. Sem mais e sem menos. Só isso que eu queria falar. É forte demais. Fora outras coisas que o livro aqui conta. Isso é uma pincelada. Pastor Wagner, quer falar alguma coisa? Passar para agradecer. Nós vamos ouvindo, fazendo as anotações, pegamos aí referências de bons livros, né? Excelentes literaturas para possuirmos, né? Estarmos também cientes. Isso é fantástico, isso é louvável, porque isso ensina para a gente, olha, como que nós vamos refutar utilizando o próprio material deles e aonde está, como o Jimmy também fez, como o Aquila fez, que citou também, até que ele pediu o Aquila para ele escrever de novo aquele livrete que ele mencionou, escrever, porque eu não consegui ouvi-lo. Estou anotando aqui, meus irmãos, né, minha família também está, né, estudando juntamente comigo, e aqui em casa, amigos, irmãos, Pedro Salles, professor, a minha esposa é aquela que escuta o nome do livro e já busca para nós, sabe? E a indicação do filme também, vamos procurar estar assistindo, né? Porque eu. Muito bom o filme. Ótimo. E passando para agradecer novamente, o Eterno continue abençoando
Senhor, sua família, tudo aquilo aonde o Senhor coloca suas mãos para estar fazendo. E o Eterno também continua abençoando a cada um, né, que está participando e nos agraciando, né, com a presença. Eterno, guarde vocês, sustente cada um de vocês aí, e o coração fica alegre. Eu fico ansioso para chegar este momento de rever os irmãos, tá, com papel e caneta e coração aberto, e a mente aberta também, porque essa área da apologética, no passado, na minha época de cristianismo, uma área que me chamou muita atenção. E agora, na visão da restauração, eu vejo o quanto que a gente precisa de estar afiando a espada mesmo para podermos refutar de igual para igual, sem desonrar o nosso sensei em Yeshua. Isso eu quero te agradecer mais uma vez, porque você está nos treinando para isso. Amém, meu irmão. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Não, o livro a escritura se cumpriu, está escrito, e a escritura se cumpriu, tá? Que é esse livrinho aqui, deixa eu desfocar aqui para mostrar para você. É esse aqui, ó. Está escrito e a escritura se cumpriu, tá? Está em português e hebraico. E esse aqui, Hamashiach Shel Israel, o Messias de Israel. Aqui também prova em o hebraico e português, e prova também que Mashiach é o Redentor de Israel. Tá? E queria tecer um comentário isso, sobre o irmão que estava no grupo desmerecendo né, Yeshua, e estava até xingando a Miriam, sua mãe né, falando muito palavrão, falando que Roma que decidiu, quando a pessoa não tem argumento, fica tudo, só fala Roma, tudo é Roma, tudo é Roma, tudo é Roma, tudo é Roma, tudo é... Não para de falar Roma. Você pergunta, o que é Torá? Não, a Torá é a única coisa que serve, o restante é tudo Roma. Os escritos, tem o estudo do irmão falando sobre a questão da autenticidade da Brit Hadashah, ou seja, do documento ser muito bom, o documento de Aristóteles, o de Sócrates, não chega nem aos pés da Brit Hadashah. Todo mundo sabe que esse cara existiu. Mas quando se trata de Yeshua, que é pormenorizar o nosso Mashiach. E perguntou, cita uma obra, eu citei 16 obras para ele na literatura rabínica, mas está em português. Eu falei, então vamos por aramaico. Essa obra da literatura judaica está em aramaico e também em hebraico. Se você quiser, a gente vê. Mostrei para ele estar bonito. Não, isso aí foi Roma mexeu. Vamos ler a Bíblia lá em Isaías. Ler em português? Não, vamos ler em hebraico. Saiu mostrando. Chegou no mistério ali do livro de Burton, né? Do mistério da letra menos. E aí ele não conseguiu responder. Eu falei, então me responde aqui. Responde isso aqui. E o conceito que você está dizendo que Roma que inventou essa onda aí, Roma discutiu no livro História dos Concílios Ecumênicos a permanência, a perpetuidade da virgindade dela depois que ela teve uma filha. Foi isso que foi discutido. E eu tenho esse livro aqui. Assim, o que aconteceu ali, que de fato ela teve, para nós, que eu creio que todo mundo aqui crê na questão original, que foi um poder sobrenatural do Eterno. Então, não é nada impossível, porque está me pedindo uma prova arqueológica que Messias existe para ele e da ressurreição. Eu falei, o corpo de Davi e de todos os nossos patriarcas a gente encontra em Israel. Por que o corpo de Yeshua a gente não encontra? Porque ele não está morto, ele está vivo. Mas o local onde tem ali a sinagoga lá, de Susa e tal, ali é de domínio da igreja católica. Mas não quer dizer que a igreja católica, por ter chegado lá depois, que desmerece as comprovações arqueológicas. Citei o manual da petita para ele, as evidências. Pormenorizou. Aí eu falei, então me cita alguma comprovação arqueológica e científica que o mar abriu. O mar vermelho lá abriu lá. Não, cita que, para mim, como que o mar...
Cita para mim, comprovadamente, cientificamente, arqueologicamente, que o rio Nilo ali, Moisés transformou em sangue. Ah, então você está duvidando da Torá? Eu falei, não, porque não tem como você comprovar cientificamente que o mar virou sangue. A gente sabe que o Eterno fez. Né? Então, se a gente tem fé nisso, a gente não pode ter fé que o Eterno é Todo-Poderoso para Messias de uma concepção original. Você acha que isso é do paganismo só porque o paganismo copiou? Ele já tinha uma ideia de questões pagãs. Ah, então, não é porque, então, já que você usa a Maguen Davi, que a gente usa a estrelinha de Davi, então quer dizer que ela é pagã só porque o paganismo pegou e profanou? Se o pessoal pega uma réplica da Arca da Aliança e faz rituais satânicos em cima, quer dizer que a Arca da Aliança é raça? Não, as pessoas, os povos têm mania de pegar as coisas sagradas e profanar aquilo que é sagrado. Isso. Para fazer o contrário. Então, era só esse comentário que eu gostaria de ter feito. Muito bom, Obrigado. meu irmão, muito bom. É Perfeito. forte. Interessante dessas lives, participação de todos, e a refutação, além dos antimissionários, nós temos que refutar também pessoas que se dizem nazarenos, como, né, nosso professor já falou, toraístas. Há uma ala evangélica que nos enxergam por causa desse povo aí, que fazem, igual você falou, palavrão, o cara falando palavrão, o outro seminu, esses falsos testemunhos, péssimos testemunhos que essas pessoas têm dado na internet. Aqui em Belo Horizonte tem um grupo que sai correndo, o tal do Iau, mas não vamos nem entrar nisso, e sai correndo atrás das pessoas, Iau, e gera toda uma transtorno. As aulas que nós estamos tendo, essas lives, da forma como está sendo abordado, é bom para que os nossos algozes e aqueles também que não nos conhecem e nos julgam, percebam, amamos Yeshua. Conhecemos, né, mandamentos e obedecemos. E nós somos taxados aqui, né, eu juntamente com o pastor Gesso e os demais membros, nós viramos um negócio. Chegaram a mencionar que nós sacrificamos uma ovelha dentro da congregação, falaram que viram isso acontecendo. Jamais, né, meus irmãos? Mas essas lives estão aí para falar da nossa verdadeira identidade, o ensino verdadeiro e genuíno, e nós estamos aqui de rosto, né, de cara aberta, de peito aberto, porque amamos as Escrituras, amamos o Eterno, e eu acredito que tem irmãos aqui de vários estados diferentes, e eu quero acreditar que vocês são um presente do Eterno para a minha vida, para a vida dessa congregação, e é um prazer estar vendo, né, e ouvindo os irmãos, me edifica e aumenta a nossa fé, porque, do ponto de vista da restauração, alguns criaram uma sinagoga ou um quartinho reservado, e cada um está no seu grupinho. Mas aqui eu vejo que não tem placa, mas a fé é única e é forte. Eu vejo alegria, como é que o Pedro Salles e os demais irmãos brilham quando estão falando de Yeshua, do Nazareno. Isto é tudo. Baruch Hashem pela vida de cada um de vocês. Amém. Antes de nós orarmos, eu queria só fazer um comentário importante, que o pastor Wagner falou algo, né, e veio na minha mente. É assim no meu coração de falar isso para os irmãos, que é muito importante, que é o seguinte, como nós estamos falando sobre essa questão apologética, né, contra os antimissionários, não no sentido de lutar contra eles, mas na questão das ideias, esses dias eu me deparei com uma pessoa falando que o Eterno é um e que nós não devemos orar para outro. E aparentemente, tá certo. Quando a gente fala em nome de Yeshua, ou ora para Yeshua, ou pede a Yeshua, alguma coisa, aparentemente nós estamos errados. Mas percebam como a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Porque no próprio judaísmo, muitos grupos judaicos, eles vão para os túmulos
Por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer. Existe uma cerimônia judaica chamada de Lag BaOmer. Lag BaOmer se dá no período da festa de Pentecostes. Aliás, perdão, antes da festa de Pentecostes, que é na contagem do Homer, ok? E nesse período, existe um dia específico que eles vão para o túmulo desse rapaz aí desse senhor, né, que a gente falou aí, esse rabino Shimon Bar Yochai, e eles acendem fogueira em homenagem a ele, oram para ele, inclusive até aconteceu algum ano aí, não sei se foi ano passado, que até teve uma queda lá de uma coisa, até feriu alguns judeus e tal. Enfim. E o que eu quero mostrar com isso? Que essa questão de orar em nome de Yeshua há fundamento até no próprio judaísmo. Então, por que que os rabinos eles oram pelas cinzas de Isaac? Eles oram por A, por B, por C, oram em nome do Shimon Bar Yochai. Aí, se eu oro em nome de Yeshua, não, é paganismo, é idolatria. Eu posso orar em nome de um rabino, como eles chamam, um santo rabino, tudo bem, não tem problema, é judeu. Mas se eu oro em nome de Yeshua, estou em pecado, sou um idólatra, sou um cristão, sou pagão. Poxa, gente. Então é como o irmão Aclan estava até falando, né? E os demais irmãos aqui, mas em específico, que ele falou aí várias questões aí. E é complicado, por isso que nós temos que examinar tudo direitinho e não darmos ouvidos a certas coisas aí de antimissionários. Né? Para que nós possamos cada vez mais termos fé no nosso Mashiach. Por quê? Porque não foi Maimônides, não foi nenhum rabino famoso, Urashi, que me transformou, não, meus irmãos. Falando aqui para vocês abertamente. Quem me transformou foi Yeshua. Quem me transformou foi Yeshua. Quem me tirou do lamaçal com um braço forte para eu obedecer os seus mandamentos foi Yeshua. Não foi nenhum judeu ortodoxo que... Não, foi Yeshua. Então a minha salvação, a minha vida, tudo, eu devo a quem? Ao judaísmo? A Yeshua. A Yeshua. Era só isso que eu queria falar. E é isso, pastor Wagner. Amém. Baruch Hashem. Queria pedir nosso irmão Imi para fazer essa oração. Rapaz, ele saiu. Eu acho que ele está com um probleminha na internet. Aí entrou. Imi, nos honre com essa oração, por favor, fechando tudo. Eu acho que ele caiu de novo, viu, meu irmão? Tá difícil. Aquila, por favor, você faz essa oração final? No Shabbat Shammai, Kadesh, Temká, Avino, Malqueno, Pai Santo e Bendito, nós estamos aqui para te agradecer nessa noite por estarmos aqui reunidos em sua santa e bendita presença. Usa-nos, meu Pai, em tua sabedoria e seja a luz para os nossos caminhos. Escreva a tua bendita Torá em nossos corações e que Mashiach sempre anseie com grande chama em nosso coração. Venhamos, meu Pai, não combater pessoas, nosso irmão Pedro diz, no campo das ideias, defendendo a nossa fé, porque a nossa fé não é uma fé de 1,99 do Paraguai, mas é uma fé que nos transformou e a gente sabe por que nós estamos aqui. Nós não guardamos a lei para ser salvo, mas guardamos a tua instrução, a tua vida, porque tu já nos salvaste. Abençoe cada um aqui presente, meu Pai, dando sabedoria, dando, meu Pai, muitas forças, porque em certo por a gente guardar os teus mandamentos, nós somos taxados de loucos, de hereges, e para outros, por crermos em Yeshua, a gente de braços abertos, de coração aberto, querendo falar do teu amor, dos teus mandamentos, falar de Yeshua, muitas vezes somos apedrejados, mas sabemos que começam a tacar pedras em todos nós, é porque estamos dando frutos, então sabemos que estamos no bom caminho. Pai, fortaleça todos aqui presentes, o irmão Pedro que vem se desempenhando no canal no YouTube para falar da sua Torá, para falar das suas maravilhas. Pai, abençoe
o irmão Wagner, que está lá em Minas fazendo o seu trabalho, naquilo que ele pode, naquilo que ele tem se esforçado, todos aqui presentes nessa sala. E o nosso irmão Jimmy, também, que tem se empenhado em seu meio social para fazer o bem. E, Pai, aqui também em Porto Seguro, na Bahia, que Tu possas também nos fortalecer, porque muitas vezes estamos sozinhos, praticamente de pessoas, mas em espírito, como diz o apóstolo Paulo, estamos unidos em um só espírito, junto com o Messias. Pai, abençoe a todos, dando força para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha sair do caminho e venha ter em mente que queremos juntos, todos nós aqui nessa sala, estarmos na mesa do nosso Rei, que Ele dos nossos rostos, e toda a língua, tribo e nação dirá: bendito é aquele que vem em nome de Adonai, Yeshua HaMashiach, que reina ontem, hoje e reinará para todos sempre. Amém. Amém. Shalom, shalom, e muito obrigado a todos mais uma vez. Que o Eterno abençoe e guarde vocês, meus irmãos. Até a Shalom, meus irmãos. próxima Boa aula. noite. Boa noite. Então,